Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço aos quase 657 mil inscritos no meu canal e mais de 128.600.000 visualizações. Muito obrigado mesmo. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos combativa, na defesa intransigente da Constituição, das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito e contra, claro, o nazifascismo bolsonarista, indica o canal, um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Além de estar inscrito no canal, você pode também ser um apoiador, um membro apoiador do canal. O que é ser um apoiador do canal? É fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, num ano, sem exagero, decisivo, e haja decisivo, da nossa história, que é um ano de 2022. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, o assunto, claro, é a Ucrânia. Vale lembrar aqui para assuntos internos, lembrar que a abertura da janela partidária, né? Até o início de abril, vai ser um troca-troca, princípios político-ideológicos, zero. Vocês vão ver. Na verdade, cada parlamentar vai analisar as suas condições de ser reeleito, é isso, né? Na sua base eleitoral. Então, o que ele pode ganhar em troca, a discussão de princípios, programas, ideias, isso, infelizmente, está fora. Mas temos a janela partidária, né? A partir, então, de início de abril, acabou, aí cada um fica no seu partido e se desenha um cenário um pouco mais claro para as eleições. Lembro que amanhã, inclusive, acabei quase agora, uma das razões do nosso pequeno atraso, uma entrevista com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que nós estaremos postando amanhã, que é um pré-candidato, como é de conhecimento de todos, ao governo do Estado de São Paulo, e faz a sua análise de conjuntura, discute a questão da federação PSB-PT, a questão da candidatura em São Paulo, etc, etc, etc. Tá? Então, o cenário agora vai, daqui a pouco, ficar um pouco mais claro, né? Mas, claro, o mundo inteiro, já o 8º dia, está olhando para a Ucrânia, né? E, claro, e nós aqui no Brasil, evidentemente, fazendo a mesma coisa, porque esse é um acontecimento que é uma ruptura, uma cessura, né? Na história recente do mundo, né? Ao contrário do que disse um cidadão que tem várias concessões de rádio e TV, diz que é bobagem falar sobre a questão da Ucrânia, que isso não tem interesse nenhum. Bobagem é ele apoiar o governo nazifascista de Bolsonaro. Se fosse uma bobagem, mas não é, é um crime apoiar um governo que já levou à morte de mais de 650 mil brasileiros. Então, o mundo inteiro está olhando para lá. E está olhando por quê? Dentro daquela análise que nós já fizemos aqui. Ou seja, né, você teve a Guerra Fria entre o final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989. Né? Ali, aquele mundo, você tinha duas subpotências, Estados Unidos e União Soviética. A partir dali, com o fim do chamado socialismo real na Europa Oriental, a desagregação, quem diria, da União Soviética, né? E depois a passagem para a União Soviética para o capitalismo, foi um processo muito conturbado política e economicamente, mas muito rápido também no tempo, e isso levou, portanto, a uma profunda modificação que você teve uma grande superpotência no mundo só, durante o período dos Estados Unidos, especialmente nos anos 1990. Né? Quando vai porque a China estava olhando para dentro, para esse processo de transformações oriundas da política das 4 modernizações lá na segunda metade dos anos 70 do Deng Xiaoping. Bem, portanto, a questão da presença no mundo no contexto geopolítico militar não estava colocado nos anos 1990 para a China. Isso vai ser uma questão que vai começar a aparecer no século XX e de forma mais enfática no último lustro. Então, os Estados Unidos exerceu
um poder de fato no mundo. A União Soviética se desagregou em mais de uma dúzia de países, a Rússia uma enorme desorganização, mesmo também no campo militar. Tudo isso fez com que a Rússia se enfraquecesse muito, né? E os Estados Unidos aproveitou para dar as cartas, virar uma espécie de gendarme único do mundo, né? Isso mudou a partir agora da invasão do último dia 22, né? A invasão da Ucrânia, né? Você pode dizer que ali é um ponto de mudança. A partir dali, que mundo será desses 8 dias para cá? Ninguém sabe, né? É uma coisa que não está claro para ninguém, né, efetivamente, do que pode ocorrer. O que eu sabe é que não será o mesmo do momento anterior, ou seja, está havendo uma profunda mudança geopolítica, especialmente no campo militar, né, e isso vai redefinir as forças. É um processo rápido no tempo? Não. É possível dizer o que vai ocorrer? Também não, porque nós estamos vendo os primeiros dias desse processo. Então, isso é fundamental. Então, aqui é importante destacar, e por isso o nosso canal tem esse papel, de mostrar, então, o início desse novo momento, né? E nós estamos, no calor da hora, né, assistindo a história. Nós não estamos lendo sobre a história, estamos assistindo a história. A questão que se coloca, portanto, e eu discuti hoje no UOL, né, tivemos lá uma boa conversa com a senhora que era esposa do último embaixador da Ucrânia aqui no Brasil, né? Com uma pesquisadora também de relações internacionais lá da Universidade Federal do Sergipe, mas foi uma boa conversa, e um pouco mais de 1 hora, né? Discutindo essas questões. Então, na minha leitura, e eu estou acompanhando, olhando a imprensa internacional também, tentando ver tudo, conversando com um monte de gente, é possível nós apontarmos algumas questões que são essenciais, né? E tentar ler, no calor da hora, essa situação. Bem, a guerra deve se estender com ataques brutais aos alvos civis, infelizmente. Esse é o cenário, né? Porque você está se aproximando de núcleos urbanos, a segunda maior cidade, especialmente a capital, primeira, Kiev, né? Então, o cenário é extremamente preocupante. Já tem 1 milhão daqueles que conseguiram fugir da Ucrânia, né? São os refugiados de guerra. Alguns estimam que pode chegar a 4 milhões, no momento 1, né? Há uma correria, então, para as fronteiras e o cerco de Kiev, chegando aquela grande coluna lá de tanques que nós já falamos algumas vezes. Certamente a utilização de bombardeios poderosíssimos vão transformar Kiev, isso é uma tristeza, em ruínas, se for o desenho que o Putin está apresentando. E por quê? Em conversa hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron, de acordo com ele, ele chegou à seguinte conclusão: o pior na Ucrânia está por vir. O presidente francês conversou com o presidente russo sobre o conflito na Ucrânia durante 1h30 e externou preocupação. Putin teria expressado determinação em continuar os ataques até cumprir seus objetivos. Isso na conversa com Macron. E isso está no Estadão. E no Globo, Putin endurece o discurso e diz que operação na Ucrânia, que ele não chama de guerra, uma operação especial, operação na Ucrânia segue que acabará com, abre aspas, de acordo com Putin, direita anti-Rússia criada pelo Ocidente, fecha aspas. O presidente russo afirma que soldados são heróis e que ucranianos e russos são um povo só. Evidentemente que o recado é muito claro, né? Apesar da segunda reunião que ocorreu entre russos e ucranianos, em duas comissões de cada país, né? Isso não vai, evidentemente, redundar em absolutamente nada. Marcaram uma terceira, vai ter uma quarta, e, enquanto isso, aumenta a tragédia, né? Os ataques brutais, a crise humanitária. E aí, eu justamente citei já para vocês, né? Eu vou depois amanhã apresentar o livro outra vez aqui, até na conversa no UOL eu lembrei que, infelizmente, essa é a lógica das grandes potências. Quando vai fazer negociação, elas fazem, um país que tem menos condições militares, ataques aéreos devastadores. Me lembra um pouco os acordos de Paris, o Acordo de Paris entre Estados Unidos, né, o governo da
do Vietnã do Norte, o governo fantoche do Vietnã do Sul, tal, e aí vinha aquela conversa, olha, vamos bombardear uma semana antes, fazer uma série aquelas fortalezas voadoras, o B-52, tudo aquilo, e vamos em frente. Aí destruía Hanoi, o porto de Haiphong, né? Aí criava, aí na hora que você senta na mesa, você acha que você tem mais poder e assusta o seu adversário, ou se preferido, o seu inimigo. Isso foi usado muito. E o Kissinger, no livro, eu vou depois ler umas passagens, vocês me cobrem amanhã, no caso do Vietnã, o melhor trabalho que eu já citei aqui, mas eu vou ler algumas passagens. Então, isso fica muito claro. Esse é o cenário dos próximos dias, né? Nada indica também uma extensão territorial do conflito. Há, sim, uma extensão temporal, são duas coisas diferentes. Ou seja, o teatro de guerra continuará sendo a Ucrânia. A extensão temporal é que muitos imaginavam que seria uma intervenção de curta duração. Não parece. E até o Putin imaginava uma intervenção de curta duração, né? E eu falei um pouco ontem até isso no Jornal da Cultura, falei hoje também na hora do almoço lá no UOL, e aqui com mais calma, conversando com vocês, né, que ele imaginava que seria um passeio, né, um passeio militar até a capital, né, não a Kiev, e tomando as principais cidades. Ele imaginava que não teria resistência das forças armadas ucranianas, ele imaginava que elas iriam desertar e até derrubar o presidente, ele imaginava dentro do delírio do autocrata que seria recebido como libertador pelos ucranianos, e imaginava que, por exemplo, o presidente da Ucrânia renunciaria, fugiria do país. Não aconteceu absolutamente nada disso. E mais, imaginava que não haveria resistência do Ocidente, como não tinha ocorrido nos episódios da Geórgia, por exemplo, né? Ou no episódio mais recente da Crimeia. Não foi nada disso que ocorreu. Em termos de análise de conjuntura, ele é um péssimo analista de conjuntura. Ele desenhou uma conjuntura e ocorreu justamente o contrário. E o curioso, que eu falei antes de passagem, vamos passar lá no Jornal da Cultura e no tempo de televisão, não dá para explicar as coisas direito, né? Ele fez um ataque ao Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, né? Criador o líder bolchevique da Revolução Russa, né, de 17, e da União Soviética, é criada em 22, ele morre em 24. Bem, e o Lenin é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que são várias repúblicas, e sob domínio de Moscou, né? Na verdade, isso tudo era a Rússia dominando as outras repúblicas, mas o nome oficial, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticos por causa do Soviet, né, que era o Conselho de Operários, Soldados, Camponeses. Aí tem uma longa história dessa democracia de conselhos, onde democracia é ou com aspas ou sem aspas, depende do momento histórico. Isso tem uma história complexa que chega lá a Paris, especialmente no período 1793, 1794. Mas aí é uma história complicada, né? A Hannah Arendt faz uma menção disso da Revolução, né? Uma herança perdida da Revolução Francesa seria a democracia de conselhos. Também, se vocês precisam me cobrar, eu faço essa citação amanhã com o livro aqui, estou com ele lá direitinho. Mas essa era a denominação oficial, né? Até 1991, quando tudo acaba. Mas o Lenin, então, a Ucrânia virou uma das repúblicas. Ela não tinha essa autonomia, com todas as aspas, durante o Império Czarista, evidentemente, nunca teve. Mas passou a ter a autonomia durante a URSS, né? A questão toda é que o Putin imputou ao Lenin o problema da Ucrânia de hoje. Olha, é um absurdo. E eu até falei rapidamente, aqui com calma, né, no Jornal da Cultura, que o Putin devia conhecer um pouquinho mais a história da Revolução Russa, do ano de 1917. A chegada de Lenin à Estação Finlândia, e tem o clássico do Edmundo Wilson, Rumo à Estação Finlândia, que também, acho que esse está em outro lugar, que é tanto livro aqui, não está aqui, mas depois eu mostro para um livraço do Edmundo Wilson, livro indispensável, leia, e você, além de ser muito bom em termos de conhecimento histórico, é muito bem escrito, tá? O Lenin, quando chega na Estação Finlândia, encontra o Partido Bolchevique com uma posição política do qual ele discordava, né? E ele consegue virar essa posição no Comitê Central a partir de um texto célebre que todo mundo que estuda a Revolução Russa, eu e tantos outros que estudaram a Revolução Russa, é o chamado Tese de Abril.
né, em que ele critica a posição do partido, depois vira majoritário e aí vem a Revolução de Outubro. Ou seja, o Lenin entendeu que naquela conjuntura tinha as condições para fazer a Revolução Socialista. Aí tem uma longa história do porquê, das condições, do fracasso do governo menchevique. Não, evidentemente, nós não temos condições de falar tudo isso agora nesse momento. Mas o Lenin é um grande leitor de conjuntura, oposto, né, do Putin. Então, a questão que se coloca hoje lá, que é uma questão extremamente complexa, né, é que ele imaginou que seria algo muito fácil e que rapidamente ele tomaria Kiev e tal. Quer dizer, não entendeu o teatro de guerra, as condições da Ucrânia. As condições, tudo indica que precisa analisar com mais calma. Nós estamos no 8º dia das próprias forças armadas russas e, se o conflito se estender, o que vai acontecer na Rússia, né? Porque isso vai ter um desgaste muito grande no campo econômico, no campo militar, né? Então, ele fez uma análise e imaginando que o Ocidente ficaria só assistindo, ao que não ocorreu, as sanções econômicas terão efeitos, já estão tendo, você veja a queda do rublo, o rublo, a moeda não vale nada, os bancos, à beira da falência, vocês estão acompanhando todas as notícias econômicas. E também, ele se iludiu, eu acho que ele tentou, eu citei ontem um passamoleque na China, no Xi Jinping, porque a China entendeu a complexidade da questão, né? E percebendo que se esse conflito se estender no tempo, cronologicamente, portanto, isso pode trazer efeitos extremamente danosos à economia internacional e à economia chinesa, que depende de um cenário internacional de calma, ou, se assim preferir, de relativa calma, não de uma guerra, e numa zona tão complexa como é a Europa Oriental, né? Ali no Mar Negro, você está próximo, tudo ali é uma situação, portanto, extremamente difícil. Sendo assim, ele errou tudo. E aí, isso está se refletindo, efetivamente, na votação, por exemplo, da Assembleia Geral. Foram 141 votos favoráveis à resolução, 35 abstenções, entre os quais a China, e somente 5 votos contrários, um dos quais da Rússia, né? E aí, quando você olha os outros que apoiam, é tudo brincadeira. Vai pegar a Eritreia, né? A Síria, a Coreia do Norte, e etc., Belarus. Então, a questão que se coloca é o tremendo isolamento internacional. Ele não contava também com isso. Sendo assim, a reação poderia ser estancar o processo de invasão e recuar, buscar algum tipo de negociação diplomática, mas um autocrata russo, como é o Putin, não vai fazer isso. Ele vai tentar se vingar ainda mais dos ucranianos. Por isso que os ataques brutais vão crescer, nós vamos ter cenas terríveis, né? Porque você atacar uma cidade de Kiev e ainda com muita gente lá, muitos civis, vão ser cenas horrorosas, tal, crise humanitária, etc., etc. E também o ataque pelo sul, né? Que está sendo realizado. Então, além do ataque pelo leste, né? Você tem, fundamentalmente, são esses 3 grandes caminhos e trágicos, tal. Então, vamos ver os próximos dias. Nós vamos aqui estar acompanhando para e passo tudo isso. Agora, tem uma questão interessante que foi discutida também, e eu estava dando uma diagonal na imprensa, que tem algumas boas interpretações aí que saem no exterior, aí, a questão a Ucrânia tinha 1.900 ogivas nucleares. Houve o memorando de Budapeste, em 1994, quando Cazaquistão, Belarus e a Ucrânia entregaram seu arsenal atômico para a Rússia como sucessora da União Soviética. Era um arsenal da União Soviética, entenda-se. Havia uma preocupação muito grande por parte dos Estados Unidos que você estaria quase que espalhando o arsenal nuclear e o perigo, né, de um disparo até acidental, tem várias histórias até sobre isso, e seria melhor negociar sempre com a Rússia, né? Nesse sentido, a questão que estava sendo colocada naquele momento era concentrar todo esse arsenal. Eram, portanto, de 1.900 ogivas que estavam na Ucrânia. É bom lembrar que também os especialistas dizem que estavam na Ucrânia, mas ela não tinha a senha, os códigos necessários para disparar
esses mísseis. Bem, aí e o total seria, naquela época, haveria em torno de 4.500 ogivas na Rússia, etc, etc. Bem, o poder aumentou muito das armas nucleares. Os números são terríveis quando você encontra. Então, nós estamos vivendo uma situação complexa. O Putin, porque é uma guerra de novo tipo. Ao mesmo tempo que você tem a globalização econômica, que cria sanções que rapidamente atingem o país agressor, a Rússia, diferentemente de outros momentos, né, da história, por isso que nós estamos vivendo uma ruptura, um começo de um outro momento, há também o Putin passa por uma situação complicada econômica interna, né, que tem efeitos assim muito evidentes. Por exemplo, algumas questões que afetam as Forças Armadas. Muitos estão fazendo críticas aí, os analistas militares, as pessoas que dominam efetivamente a técnica, esse conhecimento, né, militar, em relação à ação da própria Força Aérea, que não teria usado o que tinha aprendido na Síria, etc, 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 etc. Mas o que se vê no momento é a continuidade do conflito, a continuidade temporal, né, do conflito. E aí tem algumas questões interessantes que eu anotei aqui, que eu não queria perder uma oportunidade. Algo que eu disse aqui, que eu vi outros falando, mas nós falamos aqui, lembre-se, a questão do primeiro grande desafio para a China como superpotência mundial. É agora. Agora não dá para tergiversar, não é um problema lá no Oriente Médio, não é um problema na Geórgia, não, 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 não. É ali numa zona complexa, na Europa Oriental, né? E a resposta das nações ocidentais impondo sanções severas à Rússia. E isso, claro, que vai ter efeitos no comércio internacional, tudo aquilo que eu falei anteriormente. E a China vai ser testada, né, como potência mundial. E viu-se que ela deu um passo atrás daquele primeiro documento, 3 semanas antes da intervenção, né, aquele comunicado conjunto que eu não entendi, e insisto aqui, tenho falado, porque eu vi pouca gente que falou isso, ninguém falou isso, aquela amizade sem limites, aquela era muito estranho, né, aquela coisa quase colocada pelo Putin e tal, porque o governo chinês, nessa conjuntura, apoiar uma ação, uma aventura como essa do Putin pode trazer um ônus severíssimo à China, ao comércio mundial e ao crescimento econômico da China, e interesses estratégicos na China, isso é muito, e a China deu o passo atrás, né? Tudo bem que no Conselho de Segurança ela se absteve, nós lembramos também que na Assembleia Geral ela tomou a mesma posição, mas até já os contatos com o chanceler da Ucrânia e tal, a China, e no que for possível conversar com Putin, a China vai sinalizar a necessidade de rapidamente se chegar ao fim das hostilidades. A paz, aí é outro momento, não se sabe, é um ponto de interrogação. Então, esse já é uma consequência que nós estamos assistindo no interior do próprio momento histórico. Uma outra, o rearmamento alemão. Isso, a história do século XX não tem boas referências sobre isso. Isso é extremamente preocupante. Triplicar o orçamento militar. E todos, inclusive hoje, ninguém falou contra. Eu fiquei acompanhando se algum governo da Europa falaria contra, não vi ninguém falar contra. E a história do século XX, né, nós assistimos a Primeira Guerra Mundial, assistimos a Segunda Guerra Mundial, né? Então nem precisa falar, vocês têm o pleno conhecimento disso tudo e das consequências que nós já, e esse rearmamento que agora já vai estar presente já desde 2022. E tem uma terceira consequência que nós estamos vendo em apenas 8 dias, né, de conflito, indo para o 9º dia, que é o aumento dos gastos militares em geral. Ou seja, vai haver uma corrida, assim, corrida por gastos militares, uma corrida armamentista. E isso é péssimo, né? Porque você retira dinheiro das atividades econômicas, daquelas efetivamente que voltadas ao bem-estar, ao crescimento, ao desenvolvimento da ciência, tecnologia, da educação, da infraestrutura, da melhoria da qualidade de vida, do combate à poluição, da defesa do meio ambiente, etc., 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 para fortalecer aquilo que o Eisenhower, comandante aliado na Segunda Guerra Mundial e 2 vezes presidente dos Estados Unidos, nós estamos falando do presidente Eisenhower, chamava de complexo industrial militar, que quer sempre uma corrida armamentista. O que ele não quer é momentos de paz. Então, nós já estamos vendo essa terceira consequência nesse momento. E
E isso é claro, né? Já todo mundo falando de aumentar o orçamento militar. Certamente a OTAN vai falar isso, os países componentes na OTAN, nos Estados Unidos, idem, e um momento de muita tensão no mundo, muita tensão. Não é que vamos chegar à Guerra Fria, aquela que existiu entre 1945 e 1989, não, né? Porque a conjuntura é outra, mas momentos de muita tensão. E que o Putin vai ter de recuar, e aí como é que ele vai recuar? Ele vai recuar depois de conquistar parcelas consideráveis do território ucraniano? E aí sim negociar numa posição de força? É bastante provável que ele pense nisso, mas vai ter um custo humano tenebroso, inclusive para a própria Rússia, mas especialmente, claro, para o país agredido, a Ucrânia, né? Há uma outra questão que eu queria também destacar com vocês, que é a falta de liderança ocidental, né? Pode ser que nesse processo todo, está muito cedo, surja uma liderança ocidental. Biden não é como presidente dos Estados Unidos, né? Isso todo mundo que acompanha sabe que ele não consegue se transformar numa liderança mundial, né? Efetiva, respeitada. Também não é o Boris Johnson, do Reino Unido. Também não é, apesar dos esforços, hoje 1h30 conversando com Putin, do Emmanuel Macron, presidente francês. Também isso deve se registrar. Por outro, vamos ver o que vai acontecer com os refugiados. Indo 1 milhão, para onde eles vão? Para quais países? Como serão recebidos? E se isso terá influência no discurso da extrema-direita eleitoral na Europa, por exemplo, evidentemente contra os refugiados. Vai ter eleição em abril na Hungria, ali, muito próximo, né? E o Orbán, líder nazifascista, que o Bolsonaro gosta muito dele, porque o Bolsonaro é um nazifascista, né? Então eles são muito bons amigos. Ele teve recentemente lá na Hungria, né? Como é sabido, há cerca de 3 semanas. Bem, a questão que se coloca é se isso será usado eleitoralmente, por exemplo, do Orbán contra os adversários que têm pela primeira vez chance de vencê-lo, e ele está lá já há mais de 12 anos no poder. E nas eleições presidenciais francesas, em que a extrema-direita deve chegar ao segundo turno contra Macron. Vamos também aguardar para ver o que vai acontecer. E aí você vai me falar, bem, e o Brasil? E o Brasil? Como é que está nessa? Né? Bem, o Brasil é o Brasil bolsonarista, essa coisa horrorosa. O Bolsonaro, aproveitando, é um oportunista, começou a falar da mineração em terras indígenas por causa do potássio. O potássio está a mais de 1 quilômetro de profundidade. Reservas indígenas, destruição do meio ambiente, e algo que no tempo, você só começa a colocar aquilo em viabilidade econômica, você pode esperar lá uns 3, 4 anos para colocar viabilidade econômica naquilo. Portanto, é um absurdo. E tem alternativas, o mais importante, para isso. Ele vocaliza, portanto, sempre o discurso, né, de atacar as reservas indígenas, o discurso reacionário, nazista, porque ele é um nazista. E isso é importante. Se o Putin já é um derrotado, porque qualquer resultado final da guerra ele é um derrotado, o Bolsonaro também o é, né? Internacionalmente e aqui no Brasil. Porque isso vai ser tratado nas eleições. Pela primeira vez, teremos eleição no dia 2 de outubro, mas um tema de relações exteriores para ser discutido na campanha. Como exemplo. E qual é o exemplo? Pode ser, inclusive, que em termos temporais a guerra vá até lá. Não se sabe. E seria uma tragédia. Até outubro, imagina as consequências na Ucrânia. Mas, independente da extensão temporal, vai ter essa discussão sobre a posição dele ao lado de Putin, né? A tal neutralidade, né? Mas é bom lembrar, quando visitou a Rússia, falou que ele estava solidário à Rússia, não podemos nos esquecer. Então, a questão que se coloca, ele é um derrotado. E agora falar essa questão do potássio é ridículo. E tem uma questão importante, um projeto, o Rubens Bueno, deputado federal Cidadania Paraná, proibindo o Brasil, eu nem sabia que o Brasil, sinceramente, fabricava as bombas de fragmentação, que são proibidas internacionalmente, um monte de lugar, e o projeto parece estar parado. No Senado teria votos contrários para não aprovar o projeto do deputado federal pelo Paraná, o que é um verdadeiro absurdo. Eu vou ficar um pouco atento sobre isso, para ver como é que isso, onde isso vai dar. Há uma questão muito importante que eu queria destacar também com vocês, e que foi falado ontem, eu falei, hoje também, muito correndo, mas eu queria destacar nesse espaço aqui, nessa conversa que nós temos diária, que é a questão do chamado os neonazistas na Ucrânia. O Putin tem insistido muito isso. Olha, o agressor que está fazendo
esses ataques brutais, produzindo essa terrível crise humanitária, está falando que está lá para libertar os ucranianos dos nazistas. Isso é falso, né? É bom lembrar que tem uma extrema-direita na Ucrânia, assim como tem na Rússia, assim como tem no Brasil. No caso da Ucrânia, ela não tem sequer representação parlamentar. Os caras existem, estão lá, o tal de Batalhão Azov, tem uns lá com umas bandeiras que até apareceram uma vez na Avenida Paulista, mas vale lembrar que eles não têm qualquer significação efetiva política na Ucrânia. Portanto, isso daí é uma das armas utilizadas pelo Putin para tentar retirar o foco, que é a questão da ação dele. Ele rasgou o direito internacional e fez uma agressão tenebrosa. Acho que muitos, eu mesmo não acreditava que ele fosse fazer, acho que todo mundo não acreditava. Falando nisso, para esses que, igual o Putin, mistura alho com bugalho, eu vi também muitos que estavam até cancelando atividades culturais que envolviam o cinema russo, a literatura russa. Eu vi, lendo a imprensa argentina, ontem, se não me engano, tinha lá, fazia uma referência à Itália, de um curso sobre 200 anos lá de Dostoiévski, e que não ia ter, em represália, a invasão da Ucrânia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, né? E falando em Rússia, para conhecer que nós temos, assim como o Putin não é a Rússia, o Bolsonaro não é o Brasil, né? Acho que aí resume bem. Assim como Putin não é a Rússia, o Bolsonaro não é o Brasil. Então, dá uma lida, já que nós sempre entramos com um, né? Esse aqui é um calhamação, cerca de 1000 páginas, uma história cultural da Rússia, do Figes, que eu já citei aqui, a bela história da Revolução Russa dele, né? Que é um grande historiador. O título é diferente, o título original em inglês é A Dança de Natasha, que é um momento célebre do Guerra e Paz, o Leão Tolstói, né? Que era o título original. Tudo bem, seria difícil até para o leitor brasileiro entender por causa daquele título, e aí o editor aqui resolve. Esse é o subtítulo da edição inglesa, né? Uma história cultural da Rússia. Aí, que eu tenho uma profunda admiração pela cultura russa, especialmente pela literatura russa, né? De tudo aí que eu aprendi, que eu leio, tem um montão de textos aí que são fundamentais, são essenciais. Então, não misturar uma coisa com a outra. Putin não é a Rússia, Bolsonaro não é o Brasil. Ainda bem. É isso. Se você gostou dessa live, de tantas outras no meu canal, estão entre os mais de 657 mil inscritos, indica o canal um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também para ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Por que é importante apoiar o canal? É o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, no ano decisivo da nossa história, que é o ano agora de 2022. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e quando dá tempo, também lá no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!